você pegou o problema que você tinha, além de você resolver o seu problema. Exatamente. Você falou assim, agora eu vou me especializar nisso e vou resolver o problema de todas as pessoas que eu conheço. Exatamente. E aí galera, tudo jóia? Nosso Café Brother App 3 ou 4? 4. App 4, nosso Café Brothers aqui hoje, estamos aqui com ele Neto. Então, Boa noite, pessoal. Bom dia pra vocês que estão aí no Japão, viu? Foi. E aí, Thiagão, tudo jóia? Tudo certo, e aí? Álvaro Lanza. Bom. E ela é a nossa convidada hoje, nossa sister aqui, né? A primeira convidada do nosso café. Que honra, hein? Laura Uau! Rosa. Representando aqui. Você viu? Para quebrar todo o paradigma, né? Isso aí, isso aí. Beleza, João, então. Gente, nosso café aqui hoje, vamos trocar uma ideia com ela que atua nessa área como psicóloga e nós já vamos mandar brasa já. Primeira pergunta é a minha. Vou mandar aqui para a Laura que é o seguinte. Manda ver. Laura, como saber se eu sou, ou se quem está nos ouvindo, é uma pessoa ansiosa? Quais os sintomas? Então, eu sempre falo assim, ansiedade, todos nós temos um pouco de ansiedade, né, cara? Não tem como falar que a gente consegue ser todo dia alecrim dourado, né, sereno. Por exemplo, você tem uma entrevista de emprego, você fica ansioso, obviamente. Eu vou num primeiro encontro, você fica ansioso, normal. O que difere doença de normal sempre é a frequência e a intensidade dos sintomas, sempre. Então, assim, quanto é frequente e qual intensidade os sintomas têm. Quais são os sintomas de ansiedade? Falta de ar, aquela angústia, aquele excesso de futuro, de pensamento acelerado, de 1000 coisas que eu quero fazer, eu não consigo sair do lugar. O que a gente consegue diferenciar de normal e patológico também é o quê? A doença sempre me atrapalha o meu desenvolvimento normal. Então, por exemplo, uma ansiedade que eu tenho comum de uma entrevista de emprego, eu vou lá, eu faço, show, passou. A doença eu não consigo viver na mesma frequência que eu viveria sem ela. Então o ansioso, para ele saber se ele está em quadro de ansiedade, ele começa a perceber que está atrapalhando a vida dele. Algo não está normal. Então essa falta de ar que eu tenho, esse aperto no peito, essa angústia, esses sentimentos, né, os sintomas de ansiedade, eu entendo que eu não consigo mais trabalhar do mesmo jeito, que eu não consigo me relacionar com as pessoas do mesmo jeito. Eu sempre estou pensando em futuro, eu não me movimento, eu não saio do lugar. Então é mais ou menos por aí. Não sei se ficou claro. Não, acho que sim. Neto, o que você acha que faz sentido pra você? Não, primeira coisa, obrigado, já recebi uma consulta grátis aqui. Tá vendo? Já tá valendo, eu já quero Falei saber pra qual que é o tratamento. Laura, o que eu posso tomar? Assim, hipoteticamente. Receitinha. Eu tenho um amigo, né, que tá mais ou menos... Não é um amigo, não. Eu tenho um amigo distante, cara. Eu tenho um amigo que comentou comigo uma vez, assim, que tinha uma coisa parecida. Né, vai que. Não, mas é mais ou menos isso, assim, eu acho que sempre o que a gente consegue realmente nortear o que é normal e o que começa a se enquadrar como doença é o que atrapalha ou não a minha vida. Tem coisas que é normal, né, a tristeza é normal, um sentimento de, poxa, hoje eu não tô legal, mas amanhã já é um novo dia. Agora, quando a frequência e a intensidade disso tá demais, é todo dia, já tem um mês, já tá fluindo, realmente já é o momento de procurar ajuda, né? Porque eu acho que essa brincadeira que a gente fez aqui é o maior motivo. A maior dificuldade é a pessoa se expor e falar assim, ó, eu tô com um problema. É que a brincadeira que a gente fez realmente essa mesmo, né? Quem falou que é brincadeira? Não, é verdade. A pessoa não se coloca, né? Olha, eu tô com esse problema. Não, eu conheço uma pessoa. Por quê? Porque a pessoa não quer abrir o jogo. Se expor. Exatamente. Como que você vai tratar? É a vergonha, Álvaro, de falar que se tem uma fragilidade, que se tem um problema. Né? Então as pessoas acabam procrastinando procurar ajuda. E também existe o tabu dentre psiquiatra e psicólogo, né? Como é que eu vou lá? Eu vou falar o quê? Como é que ela vai? Será que ela vai me avaliar assim? Né? Será que as pessoas vão me julgar? O que o pessoal do meu trabalho vai pensar? Eu tô tomando remédio? Vão achar que eu tô ficando louco? Exatamente. Então tem também essa outra questão. Confiança em mim. Exatamente. Que eu não tô bem, que eu não tô certa da cabeça, né? As pessoas vão para outra dimensão da coisa, né? Mas quer dar uma adendo aí, alguma coisa? Né? Não, é só uma brincadeira mesmo. Beleza, Thiagão. O que você fala? Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer, Thiago. A pessoa
ela pode se tornar ansiosa por achar que é ansiosa? Boa. Entrar num loop? Sim, pode. Né? Ela simplesmente assim, não, ela tem um sintoma de ansiedade normal. Né? Ah, não, que nem você falou, né? Ah, vou fazer uma entrevista de emprego e não estou me sentindo confortável. Sim. O que é normal, né? E aí a pessoa achar que aquilo ali é um sintoma de ansiedade e por achar que é um sintoma de ansiedade, ela achar que ela é ansiosa e o ato de ela achar que ela é ansiosa, tornar ela ansiosa com o tempo. Pode, porque isso daí pode tornar, digamos assim, a pessoa num pensamento de que poxa, eu tô ansiosa, mas será que eu sou ansiosa? Mas é isso, mas essa ansiedade me gera isso, mas nananã, pode acontecer isso. Então, de fato, ela pode. Até, inclusive, alguns pacientes se enquadram de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, por exemplo, depois da primeira crise que eles tiveram, né? Que sente os sintomas realmente no corpo, aquela coisa de falta de ar, alguns cada um reage de um jeito, né? Não conseguir falar, o pânico, aquela coisa de tem uns até que caem no chão, enfim, né? Depende da intensidade do sintoma. Começam a ficar com medo de entrar em crise. Então, assim, além da questão do quadro, entra essa outra questão, tipo, o que eu senti foi tão ruim, eu tenho tanto medo de sentir aquilo novamente, que a pessoa às vezes entra, desencadeia uma crise por conta de medo. Então, assim, nós profissionais sempre orientamos, né? O tratamento medicamentoso, fundamental, a terapia também. E na terapia a gente sempre fala, tem um amuleto, sabe? Se o remédio te tranquiliza, de você ir para determinada situação que te gera, que pode te desencadear a crise, leva contigo. Se é um amuleto para você trocar uma ideia com a tua psicóloga antes de você ir entrar num avião, se você tem pânico, troca uma ideia com ela. Então são ferramentas que a gente vai distribuindo. Vai desenvolvendo. Mas respondendo a sua pergunta, Thiago, é possível sim. Por isso que o paciente ansioso, além dos tratamentos, a gente sempre fala, tenta pensar em outras coisas, tenta criar uma ideia de lugar seguro na sua mente, naquela situação de ansiedade, traga para você, poxa, meu lugar seguro, por exemplo, Laura é minha casa. Então sempre que eu tô numa situação de que me gera uma ansiedade, uma coisa, eu já trago o contexto da minha casa, o sofá da minha casa, para me gerar um conforto, assim, mais ou menos por aí. E só para encerrar daí, essa perguntinha sobre ansiedade, né? E as válvulas de escape? Por exemplo, comer por ansiedade é real? Muito. Comer, beber por ansiedade, alguma coisa que compense aquilo que eu não estou conseguindo resolver. E isso traz consequências? Muito, muito, muito. Até tem casos de compulsão alimentar, né? Que quando vai para nutricionista, né? Que algumas pessoas já procuram direto o Nutri, né? Fazer uma dieta e tal. A própria profissional já orienta, fala, olha, procura ajuda, procura um psicólogo, porque eu entendo que tem um fundo emocional aí. Então, eu sempre falo, quando canalizado, aprendido ferramentas que você consegue fazer isso de uma forma saudável, vamos falar assim, eu desconto a minha ansiedade na atividade física, eu desconto a minha ansiedade na leitura, coisas mais assertivas, é mais interessante, mas tem pessoas que vai para outro caminho, que é isso, a alimentação, aí vem a obesidade, é o vício, é o cigarro, é o vício, é a bebida, né, aí cada um procura aquilo que tá mais fácil, mas a ideia é que se trate as duas coisas, né? Beleza, joia, maravilha. Agora vamos passar aqui a segunda pergunta? Uau. Minha primeira pergunta, né? Vamos lá. Laura, hoje nós sabemos que nós estamos num dia a dia cibernético, né, digamos assim, nas redes, né? Sim. A todo instante. Principalmente agora, digamos assim, pandemia, pós-pandemia, né? E, na verdade, o que te perguntar é quais são os impactos, né, das redes sociais na nossa saúde mental hoje, né? Neto, olha só. Eu acho assim, a rede social tem uma coisa muito interessante que eu acho legal da rede social, que a ideia era criar uma aproximação pra gente, por exemplo, assim, poxa, meu pai hoje mora lá no Tocantins. Eu tenho rede social, acompanho fotos dele, eu vejo como é que tá as coisas por lá, tal. Eu acho que era essa a ideia. Só que eu acho que foi passando o tempo e isso foi dando uma certa distorção, sabe, para algumas coisas. Por exemplo, trazendo para a questão da saúde mental, o que eu vejo? Hoje a rede social tenta mostrar muito uma vida perfeita, né? Uma idealização falsa, né, cara? Um fake total. Porque ninguém tem vida perfeita, ponto.
Aí o que gera isso na minha saúde mental? Cara, eu preciso ter uma vida perfeita, eu preciso ganhar muito dinheiro para comprar tal coisa, eu preciso viajar, eu preciso aparecer, eu preciso mostrar que eu sou top, eu preciso... Exatamente, eu preciso ter iPhone 12. Está todo mundo fazendo isso, né? Só eu que não. Exatamente, né? A galera, todo mundo em Gramado, tô eu aonde? Trabalhando, né? Já dizia. Tava lá, comendo chocolatinho. Comendo joelho. Comi por ansiedade. Mas é mais ou menos isso, né? Eu acho que o comprometimento de saúde mental se deu pelos extremos. Primeiro porque criou um afastamento físico, né? Hoje a gente vê roda, eu até brinco assim, eu falo quando tem churrasquinho tinha que ter uma pessoa com uma cestinha na entrada, a gente deixa os celulares aqui pra gente poder bater papo, porque a galera fica o quê? Tá aqui, ó, tá postando, é tão importante eu mostrar, eu postar, eu bater foto do que de fato o conteúdo real. Às vezes é muito mais gostoso um papo que você bate, uma conversa que você tem, você fica tão preocupado com foto, passa que não curte os momentos, que é o que ficam. Então eu acho que comprometimento seria nesse sentido. As pessoas estão adoecendo em prol de achar que a rede social é uma prioridade. Ela tem que ser um anexo. É legal, claro. Ninguém quer bater foto feia, ninguém vai bater foto de desgraça. Eu briguei com o marido, peraí, vem cá. Vamos bater uma foto, fazer um vídeo aqui contando que a gente quebrou o pau por conta que você não estendeu uma roupa. Mas acontece, né? Você vê muita gente assim internada, postando, tá internada, sim, né? Às vezes mas aí tem um outro cunho também, né? Uma pessoa com sentimento de dó, uma pessoa... Exatamente, é aquela coisinha assim, eu sou o coitadinho, é o vitimista, né? A vida dele tudo dá errado, o problema é o mundo, não é ele é sempre o coitadinho e tá. Enfim, é um outro departamento que tem também, tá? Mas a gente pensando em saúde mental, o comprometimento que eu vejo maior nesse sentido é isso. Eu acho que as pessoas estão criando uma ideia falsa, estão deixando de viver, mas principalmente deixando de ter vivência. O que amadurece a gente? Vivência. Você amadurece sem você ter vivência? Sem você viver, sem você sentir a coisa, não pega mesmo pra capar? Não vai, bicho. Fala aí, Alves, o que você tem a acrescentar nessa pergunta neta aí, junto com a resposta da Laura? Assim, eu queria saber o mesmo coisa que o Xandó perguntou daquela vez, quais são assim, as direções que você dá quando você se depara com alguém que... Diagnóstico? Algum diagnóstico. Sim. Entendi. Um diagnóstico, pensando em rede social, deixa eu elaborar isso melhor. Seria exatamente, mas eu falo assim, qual que é a linha do equilíbrio disso? É eu entender o que é prioridade pra mim. Porque como que você vai falar com uma pessoa, larga o celular? Hoje é quase impossível, né? Sim, e até a Álvaro, eu falo assim, cara, eu não sou nem a chata do gente, não vamos ter celular, todo mundo natureba, não é isso. Eu acho que o equilíbrio, cara, das coisas é você, tipo assim, você se olhar e entender, peraí, o que isso aqui tá me alimentando? É legal ficar na rede social, legal, 3 horas, tá? Poxa, mas eu vou ficar 16 horas na rede social? Pra quê? Fala pra mim. Tipo, é intuito de quê? O que te alimenta a rede social? O que você olha? Você vê notícia, você vê reportagem, você vê artigo, você vê os laboratórios da vacina? Não, bicho, vamos ser real, a gente vê o quê? Foto. A vida dos outros. O intuito do quê? De se comparar... De que aí você entra naquela vibe de, meu Deus, eu também quero isso, cara, eu também tenho, peraí, eu preciso postar, poxa, eu comprei um carro, vamos fazer uma, sabe? Pra quê? O equilíbrio é isso, é entender o que é bom e de repente o que é pra mim não é pra você. Só que as causas disso hoje é dependência de rede social, de internet, a gente tá tendo muito caso, principalmente de criança, dependente, viciado, mãe tirou o tablet e rola tapa na cara, assim. De loucura mesmo. Porque é um entretenimento, é fácil. Tá ali, cara. A mãe tá cansada, tipo, toma, pelo amor de Deus, fica aí o dia inteiro, não aguento mais. Exatamente. É a ansiedade que acaba que gera uma ansiedade. Você fica lá o dia inteiro, você fica acelerado. É tipo isso. Depressão, do que? Eu vejo lá na rede social, poxa, fulano lá comigo nunca dá certo mesmo. Minha vida, nossa, é uma desgraça. Realmente. Mas eu tô baseado numa foto, eu não sei a vida da pessoa real. Verdade. O que é? Thiago,
que você tem pra falar? Não, eu sei que esse problema aí de gente ficar sem internet, eu sei que dá muito problema, Thiago. Pra mim... Thiago, não é gente, fiquem na internet, mas tem muitas outras coisas pra se fazer. Não, mas você tocou num assunto interessantíssimo. Porque você falou, de tirou o tablet e rola tapa na cara. Eu peguei bastante essa mensagem que você passou, porque assim, o meu trabalho é internet. Sim. Né? Acontece em alguns momentos a gente ter que fazer alguma manobra na rede, alguma coisa nesse sentido, que a internet para por segundos. Esse tipo de manobra em específico que eu estou falando aqui são manobras que a internet para por segundos. Eu juro por Deus que meu telefone toca. Sim, eu acredito. Por segundos, assim, 30 segundos que ficou sem internet, o telefone começa a tocar. Então aí entra na questão que você falou. Cara, e aí você pensa o nível de dependência. É isso que eu tô falando, sim. Porque assim, se você parar para analisar em linha temporal, é o tempo de você olhou, putz, tá sem internet. Aí você puxou de volta, já tá funcionando. Sim. É esse tempo. Sim. Né, o mas é porque cai lá o joguinho, cai o filminho, então, cai o tapa na cara de um adulto, quando tira o tablet, é esse. Te ligar. Uma criança. Faz sentido. É um tapa na cara que não tem como se expressar. Agora, de um adulto é te ligar pra. Legal, cara, verdade. Sim. Bom, então acho que ficou daí só eu, né? O comentário é o seguinte, então eu já, acho que só eu tenho filho aqui. Bom, pelo menos Porra, gente, tamo aí, né, cara? Cada um, né, gente? Não, só é porque eu vou trazer um contexto que às vezes faz sentido para quem tá ouvindo e é uma realidade que talvez vocês não vivem, mas se Deus quiser, todo mundo vai viver. O Banco Nacional faz rir por todo mundo, né? Vamos curtir os dele, né? Vamos aproveitar só os teus mesmo, tá tudo bem, tá tranquilo. Cara, esse lance aí, do tá conectado, cara, e eu já falei a gente troca uma ideia sobre isso, eu tenho que ficar muito ligado pra eu chegar aqui em casa eu só pegar no telefone assim, se for coisa importante e tal, faz aquilo e sai fora. Porque senão às vezes eu não dou atenção pras meninas, cara. A Aline cobra muito isso de mim, cara. Com razão. As meninas, por quê? Porque passa. Sim. Mas só que eu sou de verdade, eu não sou de mentira. Cara, eu altas vezes já peguei o telefone e falei, Lena, assiste aí, filha. Cara, eu não tô aguentando. Dar 5 minutos aí. Vê alguma coisa aí, cara. Não, pai, não quero ver, eu quero ver na TV, eu quero brincar. Putz, cara, e eu acredito que isso acontece com muita gente, cara. Sim, e não é um julgamento, tá, gente? Por favor, não estou aqui nesse papel. Mas eu acho fundamental a gente se alertar, olhar, sabe? Sinalizar, assim, alguma coisa pra gente. Será que realmente, às vezes, eu não faço isso? Eu acho que a gente entra nessa luta porque nós estamos numa transição de uma era que não tinha tanta internet para uma era que... Porque daqui 10 anos, acho que esse sentimento ruim que a gente tem de deixar o telefone não vai existir mais, porque vai ser automático. Exatamente. Por isso que a gente está nessa sensação ainda nossa. Porque nós estamos nessa transição, né? Faz sentido. Daqui 10 anos vai ser... Todo mundo sair, vai ser, se alguém tiver sem telefone, que vai ser um problema. O estranho, né? O esquisito. Eu criei um hábito, assim, uma rotina, na verdade, pra mim. Eu chego na minha casa, né, lá no consultório eu já olho, assim, alguns WhatsApps que sejam urgentes, né? Eu chego na minha casa, se meu marido está em casa, que ele, no caso, né, não está viajando, vindo estrada, alguma coisa assim, eu deixo meu celular lá na bancada, assim, eu deixo. Porque eu tinha o hábito, assim, às vezes era paciente, às vezes era secretária, às vezes era pai, mãe e tal. Aí você vai responder uma e já puxa outra conversa ali, aí o grupo manda, e cara, a hora que eu olhava na loja, o bicho 9 horas. Aí eu falava, putz, podia ter tomado um tereré aqui com o Leonardo, batido um papo, saber como é que foi o dia e tal, e foi, a gente perde os momentos. E no seu ramo é muito mais difícil, porque às vezes é um paciente com um problema ali, como que você vai olhar e falar, não vou deixar pra amanhã? Não, esses urgentes eu ainda faço, às vezes até, meia-noite, me manda uma mensagem, Laura, tô em crise de ansiedade e tal, eu dou ali as primeiras ferramentas, mas é o que eu falo, eu escolhi essa profissão ciente de que eu estava em prol de pessoas. Até porque senão daqui a pouco você tá vai estar ser tratada, né? Exatamente, Se não tiver um equilíbrio. É isso aí. Mandar um rapidez aqui. Manda. O que você faz a primeira coisa que você acorda? Olha o celular. Isso não é mentira. O que você faz? Olha o telefone. O que você faz? Eu já olho o celular antes de acordar. Olha o despertador, né? Desliga o despertador. O celular, não tem?
Todo mundo. Não tem. Eu luto com isso, mas eu também olho o celular, cara, de manhã cedo. Sim, todos nós. Beleza, gente, eu propõe o seguinte, a gente dá um... Vai. É você. Vai, Thiago. Então tá. Manda aí. Essa aqui é uma dúvida que eu tenho há bastante tempo. Na tua opinião, quais são os principais causadores do aumento de ansiedade e depressão nas pessoas nas últimas 2 décadas? Olha, pra mim, tá? Estilo de vida. Eu acho assim, se a gente for analisar o estilo de vida que as pessoas tinham e o estilo de vida que as pessoas têm hoje, realmente, se a gente não dá um time, assim, de olhar para algumas coisas, a gente tá indo pro abismo, assim, no sentido de doença mental. Vamos lá, vamos pensar aqui que antigamente as pessoas não trabalhavam com essa intensidade frenética que a gente trabalha, cara. Eu me lembro assim, nossa, meu pai era 5 horas no pau da goiaba, ele tava chegando em casa. Hoje eu chego em casa todo dia 8 horas, né? Meu marido às vezes 9, 8 e meia, tá? Tô dando exemplos aqui pra gente entender. É excesso de trabalho, é falta de autocuidado, a gente tem tempo para 1000 coisas que gira trabalho, ou de repente grana, ou realização, ou estudo. Às vezes pra gente parar pra cuidar da gente é quando a corda arrebentou mesmo. Tipo, tô doente, não estou bem, aconteceu alguma coisa comigo, eu tô com insônia. Exatamente, aí que você fala, opa, peraí, eu existo mesmo, né? Preciso cuidar de mim. Então eu acho que o estilo de vida engloba tudo isso que eu falei pra vocês. O autocuidado, engloba a questão dos excessos. Hoje a gente está vivendo num mundo extremamente competitivo, as pessoas querem muitas realizações, realização profissional, é família, parará, é isso que eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero viajar, eu quero... Você entende? Então esses excessos colocam a gente numa situação de esquecer um pouco da gente, assim, no sentido de saúde mental. Qual que é a diferença de pensar que, sei lá, 20 anos atrás para agora? Qual que era o estilo de vida, né? Que eu tô falando isso pra vocês. Cara, era um tempo para leitura, não tinha tanto excesso de celular, era um tempo em família, coisa que às vezes hoje a gente passa aí, ó, tempão sem conseguir ficar com a mãe, com o pai, bater um papo, tal, rir, comer uma pipoca, ver uma Netflix. Você entende? Alimentação. Exatamente, alimentação. Né, a gente trazendo um pouco para o público feminino, essa questão de saúde mental, até a questão hormonal. Como que era a alimentação das mulheres há 20 anos atrás e como que é a nossa? Né? Tipo, puta, eu tô cansada, eu tô corrida, eu vou comer um lanche, eu vou comer qualquer coisa. Cara, antigamente as mulheres estavam, algumas até nem trabalhavam, né? Muitas não trabalhavam, tinham tempo de ficar em casa, comia uma comida muito mais saudável, sentava, almoçava de boa, tal. Então, a minha opinião, Thiago, em relação à tua pergunta eu acho que o estilo de vida contribuiu muito para isso. E se a gente não tem um olhar de se atentar para aquilo que é importante de fato, o caminho é doença, não adianta. Então, por isso que eu falo, o primeiro sinal, eu não tô bem, a gente tem que abrir o bico mesmo. Olha, não tô bem, preciso disso, preciso dar um time, vou procurar ajuda, porque senão o caminho é realmente as coisas piorarem. Neto. Ô Laura, é uma pergunta que eu vou aproveitando a pergunta do Thiago, né? É a questão de estilo de vida, como você comentou. E a questão uma pessoa tem um estilo de vida saudável, ela pratica esporte, ela tem todas, digamos assim, todas as qualidades para ter né, para ter uma saúde mental um dia. E nessa questão bioquímica do cérebro, essa questão hormonal que você citou aí. Sim. Não tem a questão, às vezes, só de ser realmente uma falta de... Neuroquímico. Isso, neuroquímico. Se você não conseguir fazer as coisas direito, porque sua cabeça não consegue mais planejar aquilo, ou não consegue mais recuperar aquilo que foi perdido. Eu faço um exercício físico, eu saio de lá, não tenho mais prazer de fazer um exercício físico. E mesmo sabendo que são coisas que são saudáveis, né? Sim. Que teoricamente voltaria a nossa, né? Sim, entendi. Sim. Neto, e faz muito sentido. De fato, tem fatores neuroquímicos. Tem. Às vezes eu pego um paciente, Laura, eu tenho uma casa, eu tenho nananã, eu faço esporte, parará. Cara, eu não sei porque de repente eu tenho um desprazer, eu não tenho vontade de viver. Eu falo, cara, vamos procurar um psiquiatra porque de repente a medicação seja neuroquímico. Tem fator genético. Tem gente que uma vida inteira não tem motivo nenhum para aquilo, mas tem uma predisposição genética a ser depressivo. Tem sim. Respondendo a sua pergunta, tem questões neuroquímicas mesmo, de funcionamento cerebral, de ausências,
de faltas de questão de neurotransmissores, etc., que a medicação regulariza isso e a pessoa consegue voltar a uma vida mais próxima do normal. Ou também a parte da identidade, né? Às vezes a pessoa ainda não sabe nem qual é a identidade dela, porque a gente está falando de propósito. Quando você tem um propósito, quando você sabe quem você é, a sua cabeça ela trabalha diferente, né? Ela tem um norte, tem um rumo. Mesmo que você desanime um dia, você tem um propósito para você se animar no outro dia, né? Agora, quando você desanima e não tem um propósito, o que te faz acordar no outro dia? Qual é o seu porquê, né? Qual é o seu grande porquê? Estou construindo uma casa, eu quero ter um filho, eu quero melhorar o carro, eu quero abrir uma empresa, eu quero melhorar o corpo. Sim. Então, assim, quando você tem a sua identidade bem definida e um propósito bem definido, eu acho que te ajuda muito mais essa questão. É que a falta de propósito, Álvaro, você não sabe que caminho você vai seguir porque você não sabe onde você quer chegar. Tem até um simples assim. Quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Então, eu não tenho propósito de vida. Tá, mas eu tô aqui aleatório, Tá, você tá vivendo pra quê? Com o intuito de quê? Sim. Aonde você quer ir? E realmente, isso que você falou de pensar diferente, eu sempre falo assim, se fica perto do lado de uma pessoa negativa que só reclama, 2 dias, cara, você tem que ser pulso firme, de você falar assim, bicho, eu vou ignorar o que essa pessoa... Você se contamina, você não querendo se contaminar, você se contamina. Então é o quê? Aquela pessoa vampira, aquela relação tóxica, tudo isso que a gente ouve, o quê? É disso aí. Então, se você tiver um pensamento positivo de fato, se você tiver um propósito, se você tiver ideais e você se firmar naquilo e buscar ferramentas para você conseguir meter o pau, você vai. Quem não consegue, não consegue. Quem não consegue aquilo que você está fazendo, não te tira do propósito, porque você tem um propósito. Exatamente. Agora, se tá os dois perdidos e um já entra com pessimismo, fica os dois enroscados. Agora, a pessoa que ela tem um propósito e ela sabe o que quer, o pessimismo não tem lado com ela. Exatamente. A pessoa negativa, ela rouba pouquíssimo do seu tempo. Daqui a pouco você não está nem ouvindo mais o que a pessoa está falando. Exatamente. Ou até você tem um filtro, né? Tipo assim, o feeling de... Putz, eu sempre falo, a gente escolhe com quem a gente anda que tem os mesmos ideais que a gente. Então, poxa, eu tô ali, o meu colega começa, minha vida é ruim, não, é errado, minha vida é uma desgraça. Eu, Laura, eu já tenho o feeling de, tudo bem, então beleza, a gente se fala. E tchau, obrigado. Até mais. Tipo assim, joga um cartãozinho meu, tá brincando. Vamos marcar um horário, não é tô brincando, assim. Mas é sério. A gente dá até um desconto porque você tá feio. Não, mas é real. A gente às vezes se contamina, a gente tem que cuidar com o que a gente se contamina. E outra, se você não vazar dali, você se contamina. Claro, é isso que eu tô dizendo. E a energia, ela faz todo sentido. A energia, tanto a negativa quanto a positiva. E muito. Eu tenho, nesse outro seguinte, dos últimos 20 anos, pergunta do Thiago, né, dentro disso aí. Cara, eu penso assim também, a criação dos filhos, ela mudou muito. Demais. Nossa, total. Então, por exemplo, cara, a maneira como nós fomos criados, a gente até um dia compartilhou aqui da questão da escola, né, cara, tirar sarro, aquela coisa toda, né, cara? Do bullying. Do bullying, tal, que na verdade nem existia esse nome, depois virou bullying, né? Eu até contei aqui que cheguei em casa... Tornava a gente resiliente. É verdade. Com certeza, cheguei em casa... Que também não era uma palavra muito usada. Com certeza que não. Cheguei em casa da escola, peguei e falei pro meu tio, falei assim, tio, me chamaram de orelhudo e narigudo. Ele falou, cala a boca, seu orelhudo. Então assim... você não é. Não. Então assim, essa forma de criar os filhos mudou muito e eu acredito com bastante informação nesse contexto que tem agora, rede social, tudo que a gente falou, ela deixou as pessoas muito frágeis, cara. Muito frágil demais. Muito mimimi. Pô, mano, tem gente que você falou alto. Você falou alto comigo, cara. Muito ofendido. Meu Deus. Então assim, eu não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas é uma geração muito dodói demais, Sim, velho. totalmente. Tem umas coisas que eu não aguento. Você não pode acelerar o cara, tipo assim, que gente que vem do empreendedorismo, já passou N colaboradores na empresa lá, gurizada folgada mesmo, mano. Sim. Tipo assim, você chegava no cara 7 horas da manhã pra trabalhar, o cara de ressaca falou, passa depois do almoço. Hein? Mas porque você vai ver a criação do cara, o cara não teve uma criação assim, não que foi difícil nem nada, mas teve uma criação tendo tudo, todas as condições. E aí, pra finalizar, eu quero que você fale sobre isso, mas homens fortes criam tempos bons. Sim.
homens fracos criam tempos difíceis. E eu tô vendo isso. Os tempos estão difíceis porque a galera tá muito fraca. Exatamente. Até uma coisa que você falou, não sei nem se eu posso já abordar a questão de famílias disfuncionais, porque você já falou, já me veio aqui na minha cabeça. Manda bala. Tá, ó. Cancela minha pergunta, hein? Cancela minha pergunta. Eu falo assim, tudo é o que eu disse desde o início, é o equilíbrio, né? Vamos lá. Essa fragilidade, esses excessos de dedos, as pessoas tentaram não, né? As famílias querem dar voz às crianças, entendem que a gente foi silenciado. E de fato a gente foi. Cara, eu lembro até hoje, assim, se eu chegasse pro meu pai, hoje eu vejo muito no consultório, com 8 ou 9 anos, nossa, pai, eu tô triste, meu pai vai falar, oi? Tá louca? Tem comida, tem cama pra dormir? Tá triste por quê? E um dia eu falei isso pra ele na minha vida adulta, né? Depois a gente fica psicóloga e tal, onde eu falei, pai, eu já me senti muitas vezes invalidada aquilo que eu sentia porque você não me dava voz. Cancelada. Exatamente. Foi cancelada. Só que hoje eu entendi que a tua ideia nunca foi me prejudicar em relação a isso. Foi me tornar quem eu sou hoje. Porque hoje muito do que eu escuto e pronto pra guerra é porque lá de criança, tipo, tá louca? Motivo de você ficar triste porque não tem uma sandália? Pelo amor de Deus, pega a vassoura lá, vai varrer que você já passa. Era mais ou menos isso. Só que daí o que acontece? A nossa geração, que muitos já têm filhos e famílias, etc., por essa... não ter elaborado isso de repente da maneira que eu elaborei, ai, meu filho tem que... Não, filho, fala. Quer que mastiga? Quer cortar carninha? Sabe? Então aí cria uma coisa assim, aí como que essa criança cresce? Ai, não me convidaram pra festa, eu tô chateada. Ai, eu tô muito triste. Eu falo, gente, falta de maturidade emocional e intelectual. É o que falta hoje pras pessoas. Eu vejo gente de 40 anos que fica dodói. Ai, fulano não me postou no Face. Ai, eu tô triste. Mano. Ai, eu tô... Você entende? Não, eu tô dando exemplos, hipoteticamente. Eu Por conheço quê? gente assim. Aí eu tô falando, né, linkando com famílias disfuncionais. Aí essas crianças crescem em casa com quem? Com o dodói também. Ou com o que tem a depressão, ou é o coitadismo, ou é a vítima do mundo. Aí os filhos crescem em que ambiente? Doente. Aí você vem me falar, o que saúde... Aí se não é alguém que chega lá e dá um toque e fala, amiga, procura uma psico aí, né? Mas eu falo ainda... Frequência, tá numa frequência muito negativa. Exatamente. Eu vejo muito assim, às vezes lá no consultório, Laura, eu não sei o que o meu filho tem. Ele me xinga, ele me desrespeita, tá, eu vou analisando, né, eu vou fazendo anamnese, tá, como é que é a rotina de vocês? Não, minha rotina é assim, ó, eu trabalho o dia inteiro, né, eu chego 11 horas da noite, meu marido também fica com a babá, aí a gente chega assim, tá, mas aí me conta, qualquer hora que vocês brincam, o que ele gosta. É assim mesmo. Puxa, Laura, você sabe que eu não sei? Cara, eu não sei que cor que ele gosta. Sabe assim, gente, tô falando aqui aleatório, tá? Não é específico a alguém, nada. Não, tranquilo. Já. Mas, o que acontece? Aí você entende, você fala, opa, mas espera aí. E eu falo, eu não sou aquelas psicólogas, eu falo, gente, que é confete, tá no consultório errado. Porque a minha abordagem é muito incisiva, é TCC, então eu já vou em cima mesmo. Falo, olha só, vamos olhar pra situação. É real mesmo, você acha que essa criança tá falando tanto palavrão, brotou assim da mente, veio, alguém soprou aqui? É claro que não, é a casa que ela vive, é o pai o dia inteiro xingando, é a mãe irritada aqui no serviço, cala a boca, maltratando as pessoas, que referência que essa criança tem? Então assim, por que eu sempre bato o martelo, acho importante falar de família disfuncional? Eu cresci numa família disfuncional, meus pais se separaram, tivemos diversos problemas, enfim... Só que eu quis mudar a minha história, eu tomei essa decisão. Eu falei, cara, beleza, mãe, pai, vocês têm problemas, se rasguem, eu vou viver a minha vida. Vocês são adultos maiores do que eu, lutem, eu vou viver. Então eu me libertei, eu cortei aquela corrente do disfuncional. E hoje a minha casa é um ambiente funcional. Então o dia que o meu filho vier, quando Deus achar que deve vir, a casa já está pronta. Por quê? Porque eu já entendi os caminhos disso. Então é importante a gente falar, por quê? Porque a gente precisa, cara, estar atento a isso. Com certeza. Né? E a gente só voltando ao mimimi, eu acho que o que falta é vivência, é resiliência, é os pais permitirem os filhos, deixa quebrar a cara,
que se estrepe, a gente aprende na raça mesmo. Agora, é claro, os pais dão o caminho. Eu lembro até hoje, cara, meu pai disse, pai, eu vou em tal festa, não sei o que, 14 anos. Meu pai, não vai, não queria que você fosse. Não tô nem aí, eu sou louca, fui. Pra quê? Não, aí você voltava e falava, bicho, pra quê que eu fiz? Hoje eu falo, cara, coitado, meu Deus, que santo aquele homem, cara. E não é só, e você é psicólogo, escutou muito isso, mas a gente também vê muito isso. Muito! O que acontece? Eu vejo muitos... Uma vez eu encontrei com um amigo meu, tia, de onde você tá vindo? Não, acabei de sair da escola, fui lá quebrar o pau com os professores do meu filho. Exatamente. Mas o que aconteceu? Não sei o que, eles estavam brincando lá, colocaram todo mundo de castigo, não sei o que, eu não admito que nem na minha casa eu coloco. Eu falei, meu irmão... Porque assim, quando eu vou falar uma coisa, as pessoas sempre batem na tecla, mas você não tem filho, você não pode falar nada. Eu não tenho filho, mas eu fui filho, eu sou filho. Exatamente. Então eu sei. Minha mãe, quando dava um BO na escola e o professor fazia uma coisa comigo, eu ficava de castigo na escola, chegava em casa, eu apanhava em casa e minha mãe ia comigo junto na escola e me batia. Qual o professor, o que ele fez mesmo? Mas outra coisa, ele fez só isso ou fez mais coisa daqui pra trás que eu não tô sabendo? Era butinado de tudo que é lado. E mesmo assim não aprendi às vezes. Agora você imagina só, eu sendo repreendido, castigado assim... Sim, eu não sou a favor da às vezes, castigado que eu falo assim, nesse sentido. castigado que eu falo assim, punido. E mesmo assim eu não aprendia. Imagina se os meus pais vão a favor da minha índole errada ainda. Como que eu vou crescer? Mas é o quê? É inversão de valores. São pessoas que cresceram disfuncionais. Então, gente, aonde já se viu uma professora? Porque eu, na minha época, eu sofri muito, mas a ideia não era isso. A ideia dos nossos pais nunca foi. Era o que? É respeito. Você vai respeitar seu professor. Não interessa, ele dá um tapa na tua cara, você vai ficar quieta. Acabou. É teu professor. É autoridade e vivência. É isso que falta. Com certeza. Cara, eu sabia, é sempre a pergunta do Thiago. A pergunta do Thiago, ela é 20 minutos de pergunta. Vamos lá, vamos pra próxima. Eu tento fazer de boa. Não, tipo assim, a gente tá aprendendo, tal, mexendo, vivendo, mas a gente já vai pegando alguns macetes, mano. Boa. Pergunta do cara, mano, você sabe. Thiago é o cara do porquê. O Thiago é o cara do porquê. Vamos lá, sequência aí. Cara, mas, putz, massa demais. Acho que uma outra hora a gente tem que falar disso aí, cara, de verdade. Só fazendo uma dentro muito rápido. A gente precisa falar dessas famílias disfuncionais. Sim, bora. E vir à tona assim, com força para realçar esses valores, principalmente das autoridades. Sim. Vamos lá, Álvaro Lanza. Laura, eu tenho assim uma dúvida muito grande dentro de mim de alguns dias para cá, que é o seguinte. Pode falar. Nós, de um ano para cá, nós fomos forçados, literalmente, a tomar uma linha de decisão nas nossas vidas, que é praticamente nos ficar excluso. Sim. E isso mexe muito comigo. Por quê? Assim, a liberdade, além dela ser algo divino, nós temos o livre-arbítrio. Imagina só, Deus nos deu a nossa liberdade. Sim. E fora isso, nós temos também a nossa liberdade na lei. Sim. Então, isso foi nos tirado, literalmente, por algo que a gente nem nunca viu. A nossa luta é contra algo que a gente nunca viu. Então, assim, você imagina como fica a cabeça. A minha cabeça sempre ficou, cara, eu tô sendo, assim, tão radicalmente tendo ficado dentro de casa trancado, dentro do escritório trancado, máscara, não sei o que, por uma coisa que a gente nunca nem viu. E eu acho que isso é uma ida sem volta, porque as pessoas, elas estão se acostumando muito. Porque a gente já estava numa vibe do que o Neto estava falando, do tempo cibernético, né? Sim. Agora, então, nós estamos sendo obrigados, as empresas, elas estão tomando suas precauções de ser assim daqui para frente. Todo mundo falando, agora é tudo por telefone, tudo por internet. Então, o que você fala? Eu estou trabalhando, eu chego em casa às 7 horas do trabalho e eu continuo trabalhando, porque isso aqui não para. Não, é sempre. Se então, deixar, assim, é eterno. Como que a gente vai viver daqui para como vai ficar a cabeça das pessoas? Porque eu imagino tanto que você, como profissional, está tendo que atender pessoas que... Porque é o seguinte, o ser humano, ele é isso aqui, ó. Nós temos que... O convívio faz parte de nós. Porque nós somos emocionais, nós não somos cibernéticos. Sim. Então, assim, como que a gente vai ficar sem isso? Os nossos filhos vendo, assim,
o afastamento em vez da proximidade, porque eu acho que eu, quando eu era pequeno, era sempre tá junto, família, tá junto, domingo, mesa, tal, não sei o quê. E daqui a pouco chega algo invisível e fala assim, ó, daqui para frente, cada um no seu canto e vocês vão viver por telefone e internet daqui para frente. Como que vai ficar a cabeça da sociedade daqui para frente? Olha, eu entendo assim que as coisas já estavam difíceis, né, no sentido de presença, de contato mesmo. Eu acho que essa questão do Covid que veio e todo esse afastamento que gerou na gente, eu acho que está deixando as pessoas mais frias do que elas já estavam, sabe? Eu já ouvi de pessoas, cara, o Covid, olha, foi uma desculpa, olha que horror, uma desculpa maravilhosa pra mim não convidar pessoas, pra mim nananã. Não, real, eu já ouvi, eu não gosto de abraço mesmo, então menos mal que... Então, assim, eu acho, Álvaro, realmente que a humanidade não vai ser a mesma pós-Covid, só que eu acho assim, a gente tem que ser a voz... Nós temos que ser as pessoas que levantem o fundo do Covid, sabe? Porque eu falo assim, tudo tem à frente o fundo. Qual que é o fundo do Covid? A gente valorizar aquilo que é importante. Eu tive esse entendimento de acordo com a minha percepção, porque se eu fosse entrar nessa vibe do, poxa, é afastamento, ó, só me ver pelo celular, não, eu parei pra pensar, cara, Deus tem um propósito muito maior em relação ao Covid, que a minha cabeça precisa trazer, tipo, o que é importante? Todo mundo tava celular, viagem, loucura, dinheiro, barará, barará, pronto, uma doença, todo mundo em casa. Você não sabe se vai ter dinheiro, se você vai comer amanhã. Você não sabe se vai pagar seu aluguel. Então, tipo, a gente precisa entender assim, cara, eu preciso aprender algo positivo. Respondendo a sua pergunta, Álvaro, eu acho que a humanidade nunca mais vai ser a mesma coisa. E eu acho, de fato, que quem já tiver com a semente do afastamento, do não quero contatos, do minha vida é internet, eu quero meter o pau nisso aqui, vai realmente se afundar nisso. Isso, vai entrar num caminho muito mais frio. Porque eu falo assim, é interessante a gente falar pro WhatsApp, aproxima, ok, mas não é, cara, nada como olho no olho, não tem como um papo, como um abraço, como um afeto, uma risada, se junto. Isso daqui não tem, né? Neto, cara. Não, uma coisa interessante nisso tudo que nós fomos obrigados, né? Eu respeito diversas opiniões sobre o Covid, né? Como o Neymar falou, é uma coisa invisível, né? Lógico. Exatamente. Tem gente morrendo, tem gente passando por necessidade, sim, isso é fato, não podemos negar isso. Só que, cara, ninguém pode tirar o nosso direito de fazer as coisas. Entendeu? Não vai ser, porque na verdade o Covid é algo que é novo ainda, ninguém tem as respostas. Então, estão deixando nós, trancado em casa. Entendeu? Por exemplo, você fala de exercício físico. Você não vê ninguém falando, gente, vai fazer exercício físico que é bom. Não, fica em casa, lockdown. E você que acaba trazendo, qualquer coisa que a gente acha que vai fazer é errado. Sim. Entendeu? Então quer dizer que eu não posso lá no meu avô, dar um abraço no meu avô porque tem chance de pegar Covid? Por que eu tenho que arcar com isso aí? Quem que vai cuidar dele? Quantas famílias passam por isso? Vó não pode dar abraço no neto. É a imunidade de alguém que realmente adota ou fica em casa. Justamente. Pro vírus, já que falando do vírus. Isso já é um assunto que a gente vai discorrer aqui até o ano que vem, se a gente for falar, porque a opinião são... Eu também concordo. E assim, e a pessoa que está no fim de vida dela, com 80, 90 anos, o que ela quer? Ela quer ficar sozinha? Gente, não. Como é que você vai deixar a pessoa abdicar disso meu aí? avô mesmo foi meu avô tem 92 anos. Sobe no telhado para trocar telha, meu tio chega lá xingando ele para ele descer. E proíbe. E ele falou, eu prefiro morrer de Covid, mas eu saio de dentro dessa casa para ir no meu culto, que ele construiu uma igrejinha do lado da casa dele, criou o nome dele lá, que é a igreja dele, ele coloca o nome que ele quiser, né? Tipo assim, a igreja é minha, vai chamar o meu nome, igreja, e os amiguinhos dele, tudo idosinho, vai lá, toca tal, e ok, amém, tá todo mundo bem. Sim. Poderia não estar, obviamente, mas Thiago, cada um tem a sua... Cara, a Laura trouxe uma ideia do Covid que eu acho bem importante isso, que ela falou assim, se a gente for falar sobre isso, a gente vai discorrer a noite inteira, porque são muitas opiniões. Exatamente. E eu acho que o Covid é muito interessante porque ele é muito isso, sim, opinião. Porque na realidade fatos. A gente não tem muito fato. Tipo assim, é igual eu vejo a galera falando,
mas fulano fez isso errado, ciclano fez aquilo errado. Mas cara, sempre mas tem alguém que tem resposta, e o que é Exatamente. certo? Estamos errando tentando acertar. Cara, eu me isolei os primeiros 4, 5 meses ali de uma maneira... Não, cara, eu lembro, eu ligava pro Thiago e falava vídeo chamado pro Thiago. Mas, gente, E aí eu comecei... Não sei o que, eu falei, e aí, meu? E aí, tal, não sei o que. Aí eu comecei a surtar e eu falei assim, não, cara, eu preciso sair. E aí, assim, voltei a andar e ver gente. Exatamente. Apesar de eu não ser um cara muito sociável, eu gosto de me socializar. Então, tipo assim, eu gosto de chegar e conversar com as pessoas e falar com as pessoas, mas quando eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinho. Mas o fato de eu não poder conversar com as pessoas, não poder sair... Mas é isso que gerou o pânico, a ansiedade. Tipo, até tem gente que nem gosta de sair, mas, cara, você não pode. Como assim eu não posso? Pode. Meu Deus. A gente vai no mercado, cara. Que você escolher não ser sociável é uma coisa, agora você não ser sociável porque as pessoas escolheram por você... Exatamente. Aí É porque, Thiago, a ideia que causou isso é uma coisa assim, como se nós não tivéssemos direito à escolha. Então, tudo que tira o nosso direito de escolha causa uma certa dificuldade, uma estranheza mesmo, né? Mas enfim, a Covid, cada um tem uma ideia, cada um tem uma opinião. Início falava-se de uma gripinha, era só quem tinha comorbidade. Hoje já não, a gente já sabe de muitos e milhões de pessoas que não tinham comorbidade. Pessoa de 92 que saiu, tá bela e contente, sapateando. Uns de 20 que morreu. Entendo eu que Deus há um propósito para todas as coisas e não me sinto no direito de falar quem tá certo, quem tá errado, né? Cada um entende, né, de uma maneira. Beleza. Pra gente encerrar isso aí, vamos lá. Eu não falei a minha sobre isso aí, mas enfim, bem rápido. Você já foi preso? Eu? Não. Já foi preso? De ficar na cadeia, não. Já foi detido. Já foi preso? Rapaz, só na festa junina. Gente, eu vou responder. Não fui presa, mas já... Fui detido. Não, deixa eu explicar. A favela tá aqui agora. Caralho, Carol. Meu brother, cadê? Uau, não sabia, cara. Não, mas você não falou. Mas eu vou falar. Por quê? Porque eu fui preso. Eu fui preso, mas não na justiça comum aqui, na justiça militar. Eu fui preso no quartel. Entendi. Fiquei 10 dias detido na jaula mesmo. BO indisciplina. Eu fui um cara que nunca quis seguir muitas regras. E aí, enfim, deu um BO lá com o sargento, desaforei o cara lá e fui preso. Lá no quartel não tem boca, né? Aí o que acontece, cara? Por que eu tô falando de ficar preso? Eu fiz uma cagada lá e fiquei preso. Cara, quando você tá determinado a ficar num certo ambiente obrigatório, mexe muito com a tua cabeça. Muito. Nossa. Demais, entendeu? E assim, graças a Deus tinha outros presos lá também. Dava pra confabular um pouco. Não é solitária. Dava pra bater papo. Mas chega Botar fofoca em dia. Faz 10 dias, cara, chega um tempo que o assunto acaba. Sim, com certeza. E aí começam os conflitos. E aí dentro de tudo isso aí que você falando, aumentou o quê? A violência contra a mulher, a violência contra os filhos. Aumentou tudo aumentou. Divórcio, muito. Aumentou tudo. Isso eu não estou falando do Covid em si, eu estou falando das consequências reais. Sim, exatamente. Isso ninguém está inventando, isso aí é real. Irritabilidade, depressão, filhos. Tudo. Demais, cara. Sim, entendeu? Sim. Então, assim, o que eu quero dizer é que quando a tua liberdade, como o Alvo falou, outro escolheu e você ficou preso por aquilo, todo mundo ficou preso em casa, as consequências foram catastróficas. Muito demais. mesmo. Beleza? Vamos... Quem que vai agora? Laura, a dor conecta as pessoas. Como a psicologia explica isso? É real? Eu acho não. Tenho certeza que sim. E eu vou falar o porquê. Porque o processo de dor, principalmente dores comuns, você tem a percepção e a sensação de que a pessoa vive aquilo que você vive, então você se sente acolhido. Então a conexão vem disso. Vem do tipo, cara, eu tô com um problema no meu casamento. Eu também tô com um problema no meu casamento. Exemplo, né? Você, nossa, olha, ele vive o que eu vivo, ele entende. Então você se conecta por conta disso, né? Então o meu entendimento é essa percepção de que eu entendo que o outro vive também, né? A gente se acolhe nesse sentido, troca ideia em relação a isso e acaba que se conecta, né? Através da dor. Yes. Algo. Top. Cara, com certeza a dor conecta as pessoas, né?
E eu acho que a maior beleza do ser humano é essa. Porque a dor tem que conectar as pessoas. Exato. Não é que a dor conecta as pessoas, ela precisa. Sim. Porque a gente fica muito nessa vibe, não sei o que, a pessoa, o Xandó tá passando por um problema, não sei o que, cara, tô com dó do cara, não sei o que, meu, dó não resolve o problema de ninguém, cara. Existe um negócio chamado compaixão que o ser humano ele precisa aprender o que significa. Porque quando eu tenho dó, eu tenho dó e tchau. Dó agora, quando eu sinto compaixão pela pessoa, mesmo. Eu chego e falo assim, velho, e aí, qual que é? O que está acontecendo com você? Eu não sou melhor que você, mas eu posso te ajudar, eu posso te servir, eu posso te dar uma mão, se importar com a pessoa. Sim. Se isso não conectar as pessoas, o que vai conectar? Se eu não tiver compaixão pela pessoa, pela situação que ela está passando... aí tá doente, né? Vamos falar assim, se a dor do outro não me atinge, quem tá doente sou eu. Exatamente, isso aqui. Não é você. Então assim... Porque um dia a minha dor me conectou com alguém, a sua dor tem que me conectar a você também. Exatamente. E eu acho que isso é uma corrente, né? Isso. Acaba que a gente consegue irradiar, né? Sim. Tipo assim, exteriorizar isso para as outras pessoas, né? Então você acaba também criando essa corrente. Então a dor me conectou com o Thiago e o Thiago através disso conectou contigo, Sim. Um exemplo, né? Foi. Então muitas pessoas são ajudadas por conta dessa empatia de um que semeou ali, né? E vai passando. Thiago. A dor conecta? Com certeza, e eu não tenho mais nada pra falar, porque o cara rasgou o verbo aqui, cara. Regaçou. Tá louco. Poesia, né? Neto. E assim, são duas formas de conectar as pessoas, né? A dor e o amor. Verdade. Né? Nossa, nós já falamos sobre isso lá. Na primeira vez nós falamos sobre isso. Esse coração alguém tá ocupando, né? Tô apaixonado. Neto. Fala aí. Não, e assim, acho que é um dos princípios. A dor e o quê? O amor e a dor. O amor e a dor. Conectam as pessoas. Com né? certeza. Ou, que nem a gente tem acreditado, ou a gente aprende pelo amor ou pela dor, isso é fato. Exatamente. É a única maneira da gente aprender. Ou por compaixão, ou por pertencimento, a gente não sabe. Exato. Mas é um sentimento inserido na gente. Né? A gente não tem explicação. É algo que é inato, às vezes, com a gente, né? E eu vou fazer uma lenda. Assim, não tem como a gente deixar de falar isso. Na verdade, sim, o amor conectou as pessoas por uma pessoa só. Exatamente. Por uma pessoa só. Então, assim... Que era o amor. Eu só consigo amar o Xandó, amar você, porque um dia eu aprendi o amor com aquele que é o amor, que é o nosso líder Jesus. Porque todo mundo modela alguém. A gente modela tantas pessoas, né? Eu brinco com minha mãe. Nossa, mãe, a gente lê tantos livros, acredita em tantas pessoas e na pessoa que a gente realmente tinha que modelar, às vezes a gente não modela, né? Exatamente. Que é o amor. Você é a nossa maior inspiração, no caso. Sim. Né? E detalhe, né, Álvaro, aproveitando que é interessante, essa sua questão da modelagem aí, Jesus, até quem é ateu quer modelar. Sim. Até quem não acredita. Porque assim, é a perfeição no ser humano. Por um motivo, porque é o modelo que deu certo, cara. Por isso que até um ateu quer modelar, porque é um modelo que deu certo. Exatamente. Todo mundo quer modelar alguém que deu certo, que tem resultado, que deu frutos. Por mais que o cara não queira acreditar, ele quer os frutos. Ele quer o que deu certo. Então, sempre termina nele. É o bom exemplo, né? Exatamente. Verdade. Muito legal, gente. Cara, essa pergunta, a dor conecta, porque assim, grandes amigos meus que ao longo dos anos, tipo assim, amigos da vida, né? Caminhada, cara. A dor nos conectou, ele nos colocou num caminho e num propósito que vivenciando sarando a ferida do outro. Sim. E aí quando essa ferida sara e ela se torna uma cicatriz, ela vira a medalha, né? Sim. Ela vira a medalha. E aí quando você vence essa dor, você ajuda outras pessoas a vencer. Sim. Eu acho que a dor conecta por isso. A junção mais forte da dor é porque a sua dor te conecta com alguém que você vivenciou uma história junto, ou ela está vivenciando essa história, e aí você fazer aquela pessoa, por exemplo, desistir do suicídio. Uhum, sim. E é alguém que lutou contra o suicídio. Alguém que foi violentado na sua intimidade, uma jovem foi violentada, foi estuprada, e ela venceu o estupro. Sabe que a gente venceu o trauma. Venceu o trauma.
e ela ajuda outras meninas a vencer aquele trauma, cara. Então, assim... Ela canalizou de uma outra forma, né? Pro bem. Com certeza. Então, assim, nesse sentido, eu quero dizer sim. A dor conecta as pessoas, muito porque legal. Depois que a ferida sara, vira cicatriz e ela se torna uma medalha. Sim, ótimo, bacana. Laura, então assim, estamos caminhando pro fim do nosso café aqui, do nosso bate-papo, né? Sim. E aí, como já sai aqui é assim, cara, sai vários coelhos da cartola, cara, mas tem uns mestres aí, né, cara? Uau, vamos lá. Vamos passar para ele, Alvo, chama na pergunta. Mas você quer que eu pergunte sobre o quê? Sobre aqui, a Laura, sobre os Isso. É aquela pergunta? É aquela pergunta do final. Ah, então agora é diferente. Laura, quem é Laura Rosa? Uau! De fato. Segura aí, cara. Ó, sabe por que eu segurei, cara? Essa pergunta o Neto fez pra mim, mano. Uma caminhada, você lembra, Neto? Lembro. Cara, sim. Não, e agora, meu Deus, ó, galera. Presta atenção agora. Essa pergunta vai daqui pra frente, vai ser o clichêzão no final. Sim. Manda aí. Legal. Porque Pode falar, concluir. Faz uma. Porque aqui nós elaboramos perguntas, sabemos que a gente estava falando e existe a Laura Rosa também que passou por dificuldades, que também teve que ser cuidada, que também sentiu dores, que também sentiu algum dia uma necessidade de alguma coisa. E você chegou aqui, graças a Deus, porque você falou, um dia você fez uma escolha. Você está aqui por causa dessa escolha e a gente quer saber um pouco disso. Legal. Cara, quem é Laura Rosa? Vamos lá, né? Eu falo assim, eu acho que eu, como muitas mulheres, hoje a gente tenta ser 10 em uma pessoa só, né? Porque dona de casa, trabalha, profissional, pessoa, amiga, enfim. Mas vamos lá. Como que eu vou começar isso, né? É que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de separar meu profissional do meu pessoal, né? Às vezes eu sou muito mais psicóloga do que eu. Mas eu acho assim que a caminhada da vida, trazendo do ponto assim que o Xandó estava falando de conectar pessoas, me trouxe uma coisa, né? Um dia eu estava na minha terapia, né? Minha terapeuta falou assim, Laura, tudo que a gente faz na vida tem uma conexão com a nossa história de vida. Você já parou para se atentar por que você atende crianças? Por que você começou atendendo crianças? Cara, aquilo foi, eu falei, putz, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Você é um gênio, mentira. Cara do céu! Mas bom, eu fui uma criança com problemas, né? Eu já nasci assim, com problema. Eu tive diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. E olha só, nunca tinha me atentado que hoje eu faço avaliação em crianças para fechar diagnóstico para isso. Exato, cara. Oriento pais, enfim. E sofri altas dificuldades na escola, mas naquela minha época, né, como o papai não era papai, tô difícil não, falta de leitura e tal. Não era uma coisa muito falada, né? Bom, cresci, minha mãe sempre teve depressão e até hoje ela tem. Na verdade, assim, eu hoje sendo psicóloga, eu não acho que a minha mãe tenha depressão. Eu acho que ela tem crises depressivas junto com um vitimismo. Ela é dessa turma e tá tudo bem, respeito a demanda dela, né? Tem toda uma história de vida lá, um contexto dos familiares dela, enfim, não é o caso de entrar agora. Mas eu cresci vendo aquilo, sabe, num ambiente de doença mental. Então eu falava, cara... Como que a pessoa... Não, eu fico imaginando eu criança, né? Gente, como que a pessoa não sai disso, né? Tipo, preciso de você, me dá um help aqui. Então eu fui crescendo naquela casa, assim. Meu pai sempre muito preocupado com finanças, uma escola boa, e mamãe naquele quadro de ausências, né? Porque o corpo dela tava ali, mas a presença, né? Vamos falar assim, a qualidade, nós infelizmente não tínhamos. E sem cobrança, hoje é muito tranquilo, eu falo, ela foi o que ela pôde ser, tá tudo bem. O pouco dela me tornou mais, sabe? Me deu muito. Essa foi a verdade de bagagem que eu falo. E fui, cresci, resolvi fazer universidade de psicologia com 17 anos e ninguém apostava em mim. Galera, tipo, cara, sério. Você é louca, você vai fazer psicologia. Mas eu falava, gente, é minha vida mesmo, cara. Eu formei, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, quem eu sou hoje, eu acho que eu sou resultado de muita oração do meu pai. Porque apesar de toda essa ausência, cara, eu lembro até hoje, bicho, assim, eu na escola, a galera falava, gente, isso não vai ser nada, para, cara, ela é muito...
Não, ela é desatenta, ela não dá conta, ela, sabe, não vai. Gente, ó, se arrumar alguém pra casar, glória a Deus, aleluia. Cara, e meu pai sempre foi um cara de oração. Tipo, podia estar o mundo caindo. Ele falava, minha filha, eu sei que você vai conseguir. Mete o braço e vai, porque eu sei que Deus vai abrir as portas pra você. E de fato foi Deus. Primeira coisa, não tem. A minha decisão de mudança em relação àquilo também. Então eu fui estudando muito, formei na Universidade Católica Dom Bosco, CDB, e comecei já, desde trabalhando, fazendo estágios e tal, e as coisas foram fluindo para mim profissionalmente. Quem eu sou hoje, eu me considero uma pessoa extremamente dedicada e determinada, só que eu não tenho esses rolês de vergonha de passado, sabe? Ai, gente, olha, sou a madrezinha agora, não. Muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho da mulher que eu sou. Que eu falo, se eu não tivesse passado tudo aquilo, e tô resumindo pra vocês, tá? Passei por relacionamento abusivo, já fui agredida, não com meu marido, obviamente, né? Um outro relacionamento que eu tive. Passei por abandonos da minha mãe nessas depressões, etc e tal, tentativa de suicídio, a gente vivenciando aquilo, enfim, muitas. Mas eu entendi assim, eu preciso usar o meu passado para experiência, mas eu não tô lá. Uau. O meu olho sempre foi à frente. Boa. E foi isso que eu fui conquistando. Então hoje eu sou uma pessoa que tem muito orgulho de quem eu me tornei. Legal. Que não tive assim também, ser bem sincero para vocês, meu pai me deu estudo, grato a Deus, muito obrigado, foi difícil para ele pagar, bancar tudo isso, mas eu formei, meu pai falou, querida, seja feliz, tá? E foi pau na máquina. Não tem assim de falar, gente, meu consultório, olha, esses móveis meu pai me deu, igual eu vejo muito hoje, né? Menina formou, o pai montou a clínica e pintou e bordou. Não. Meu pai, minha filha, ó, vou te dar aqui um jogo, tá? Eu acho que basta, tá legal, pra você começar com as tuas crianças. E hoje eu tenho tipo de avaliação, um investimento de quase 10 mil reais, vamos falar assim, que eu uso com as minhas crianças. Meu trabalho, sangue e suor. E eu entendi que a caminhada da psicologia era muito um pouco da minha necessidade, sabe? Eu acho que de repente, em muitos momentos eu falava, putz, eu precisava ter tido uma Laura, de repente, na minha vida, né? De cara, vamos lá, bicho. E igual eu faço, exatamente, eu faço isso com as crianças, eu faço isso com os pais. Pai, tem TDAH, mas vamos trabalhar em cima disso. Tudo que a gente puder enxugar dele, a gente vai se virar e vai dar certo. É isso. Boa. Assim, vou te dar um feedback, não vou nem cobrar esse feedback, vou te dar essa consulta aqui, mas uma coisa eu vou te falar, o mundo precisa de mais pessoas como você. Obrigada, Álvaro. Por um motivo, todo mundo quer fugir daquilo que passou um dia, todo mundo quer fugir daquilo que passou um dia, por um motivo, medo. Sim. As pessoas vivem a vida inteira com medo, por quê? Não quer resolver o problema que tem. Exatamente. Você pegou o problema que você tinha, além de você resolver o seu problema. Exatamente. Você falou assim, agora eu vou me especializar nisso e vou resolver o problema de todas as pessoas que eu conheço. Exatamente. Cara, isso é mais forte do que tudo. Exatamente. Porque assim, a vida não é se você vai lutar. Exatamente. A vida é como você vai lutar, porque não tem como você escapar da sua luta diária. Sim. Agora você escolheu lutar de uma forma que pra mim é extraordinariamente bonita. Sim. Então, assim, você está de parabéns obrigada, pela decisão nossa, que você tomou gente, um dia. Muito obrigado. E você não apenas ajuda pessoas, você salva pessoas. Sim. Isso, pra mim, é uma beleza sem fim. E eu sou muito grata. E eu te falo, Álvaro, cada pessoa que entra lá no consultório, é a senhora que cata a latinha, é o Werner Kutz, é a Xuxa Meneghel, é a Sasha, é tratada do mesmo jeito. E eu sempre tive assim no meu coração. Se essa pessoa de fato estiver aberta, porque acontece também, a pessoa chegar lá, tipo, caguei, daí falou o quê? Vim porque mandaram eu vir. Exatamente. Se a pessoa estiver aberta, eu vou até o fim do que eu puder em prol de falar, cara, vai ser feliz, meu. Sabe por quê? Que legal. Tchau. E não fico segurando também. Eu vou ganhar mais uma. Não. Tchau e benção. Falou, até mais. Próximo, vamos lá, que tem mais gente pra jogo. Isso. Sabe por que você vai até o fim? Porque você sabe que o problema das pessoas tem solução. Sim, exatamente. Existe solução para todos os problemas. Muito, muito. Gente, fiquei muito feliz. Quero aproveitar aqui e agradecer vocês. Fiquei contente. Muito mais legal do que eu imaginava, assim, no sentido de leve mesmo, muito tranquila. Eu achei um papo entre amigos, assim, já nos consideramos, né, best?
Fomos até preso. Mas cara, lembra? Você foi até detido, cara. Uma coisa eu vou falar. A favela venceu, né, irmão? Eu sei bem isso aí. Agora aqui, ó. Engole, galera. Ai, gente, muito bom. Obrigada mesmo. Considerações finais? Cara, eu, como sempre, eu venho pra cá e aprendo pra caramba, né, cara? É impressionante. Eu faço uma perguntinha que geralmente é que dá mais discussão, como já fizeram questão de enaltecer isso, né? Mas assim, é muito legal eu conseguir muitas vezes colocar um assunto e ver que esse assunto gira em torno de várias coisas e as pessoas... Sim. E eu, cara, dificilmente eu saio sem aprender alguma coisa. Esse aqui mesmo, cara, ele fala umas coisas, moço, você tá maluco. Também, ele meteu umas frases aqui que eu já falei que muito é legal. Isso? E eu vou te falar, Thiago, geralmente quando eu faço coisas profissionais, não que, nossa, Estrela d'Alva, nada disso, pelo amor de Deus, eu não sou nada de nada. Mas sempre que eu faço coisas profissionais é muito difícil eu abrir isso. Por exemplo, isso hoje que nós conversamos é realmente algo íntimo meu. Não é uma coisa que eu... se eu já fui na rádio, se eu fui dar palestra, se eu... Laura, me fala um pouco da tua vida, eu sou mais... E às vezes as pessoas olham pra gente e acham que tem... Nossa, tá com a vida perfeita, né? Meus amigos que brincam. Falou, tá rico, é Alto das Palmeiras. Vocês não têm noção, cara. O sangue e o suor, né? Amém. Mas é isso aí, legal. Neto, considerações finais. Cara, é a quarta reunião nossa. Eu acho que você veio agregar muito conteúdo, gente. Não só conceitual, mas do coração. Sim. Né? E esse aqui tem importado bastante, que a gente aprende muito, né, com a vivência da outra pessoa. Sim. E o que você passou para nós aqui como pessoa, como profissional, que eu te conhecia como quando você era criança. Eu sei o que você era. Neto, cala a boca. Tá filmando, hein? Vou pegar meu presente na tua cara. E quando ela falou que às vezes teve oração do pai dela, cara, não tem explicação. Não tem. Papai, é milagre. Porque é milagre. O que eu ouvi da Laura, o que eu conheci da Laura, eu nunca imaginava que ela estaria nessa posição. Mas, exatamente, tem muita gente. E aí, eu que eu falei da vergonha, porque eu já vi gente, tipo, constrangido, quando a pessoa chega e fala, lembra de você. Tipo, a pessoa, puta merda, cara. As mães, assim, quando chegam, Laurinha, eu lembro de você, cabelo vermelho. Eu falo, tia, você tá vendo? Não combino mais com esse look. Agora eu tenho que, aqui pelo menos para as crianças não querem pintar cabelo e tal. Eu levo numa boa. Eu falo, a minha experiência, o meu passado me serviu e muito de bagagem para mim. Ser quem eu sou hoje. Sem vergonha, sem medo, sem mimimi. Eu não vou falar, gente. E outra, Amém. nós somos hoje uma construção daquilo que foi do passado. Se a gente apaga o nosso passado, o que a gente é? O que a gente vai trazer de lá para cá? Sim, então, sim. Assim, o hoje é uma consequência de tudo, porque se você não tivesse passado por tudo isso, Exatamente. Às vezes... É aquilo que a gente estava falando do mimimi, né? Da falta de resiliência, é a falta de vivência. Sim. É a falta de vivência. Claro que hoje eu analisando, cara, uma criança de 9 anos, né? De repente pegar uma carta de suicídio da mãe, que nem aconteceu isso comigo. Nossa, o que eu será? Eu vejo às vezes uma criança de 9 anos no consultório e falo, meu Deus, o que eu fiz? Será? O que eu pensei, né? Meu pai toda aquela coisa querendo fingir, né? Não, tá tudo bem. Mas, né? Eu falo, é bagagem, né? Por mais que eu chorei, sofri, me rasguei, taquei pedra na lua, aquela coisa toda, achei que não ia aguentar. Mas, cara, hoje a resiliência que eu tenho, de repente, para certas coisas que eu falo, bicho, para me derrubar, o trem tem que ser arrochado. Não que eu seja o coró do coco, mas eu tô falando é um nível de resiliência que a gente vai adquirindo. E tá tudo bem a gente ser frágil também, tá? Claro. A gente falar, olha, não tô bem. Então, assim, eu já tinha uma admiração por ti. Tá, e depois agora desse papo ainda só aumentou. Eu acho que todo mundo teve essa. Obrigada. Eu acredito assim, que eu acho que é consenso da mesa aqui. Obrigada, né? obrigada. E é um assunto, e foi tão no coração que a gente vai chegar em casa e eu com certeza vou colocar minha cabeça no travesseiro, vou refletir muito no que você falou. Que bom. Né? Não só nos conceitos, tá? Não só pela sua capacidade absurda que você teve de lidar com isso. Sim. Mas justamente pela história de vida sua. Obrigada. E agradeço a cada um de vocês, porque vocês são foda, viu, gente? Cara, o bagulho é louco com nós, né, cara? Um cara desse tamanho falar que nós somos foda. Porra, cara. Tá louco. Nossa, o Neto, cara. Não, o Neto, que é o Neto, quando era tão pequeno. Vocês engrandecem, cara. Vocês engrandecem. Ai. Obrigada, meninos. Muito 10. Gente, pode falar. Desculpa, Xandô. Não, eu confesso o seguinte, assim, cara, eu me segurei aqui, velho. Sério? Putz, demais. Não vai na tua cara. Não, me segurei demais, assim, porque, cara, mexe muito comigo a sua história, o que você vivenciou, cara.
as pessoas que estão sendo transformadas através da sua vida, cara. Uau, obrigada. Então, assim, e eu tenho experiência da minha família, né? Olha, cara, que legal. disso, né, cara? Sim. Então, assim, putz, cara, é que eu sou do meio cristão, né, cara? Mas, assim, glória a Deus pela sua vida. Amém. Porque, Amém. Já vi um propósito. E assim, te agradecer realmente de coração que você veio aqui no nosso QG hoje. Ai, cara, gente, imagina. de estar fazendo parte. Sucesso. Ser o nosso primeiro convidado, cara. Eu sabia que tinha algo especial aqui hoje, cara. Que legal. E pode ter certeza que esse dia vai estar guardado dentro do meu coração, no coração dos meninos. Nossa, com aí. certeza. Marcou pra sempre. Marcou certeza. demais, cara. E assim, Primeiro café com convidada foi que legal, fantástico. Fico feliz. Não, eu vou levar uns 2 meses pra ruminar tudo que nós falamos. Muito obrigado. Thiago tá mesmo, mastigando. cara, demais. Sim, legal. Meninos, obrigada a vocês. Eu fico feliz. Aquilo que eu falei pra vocês logo que eu cheguei, que sirva pra vocês também, pra todos nós, né? O que a gente puder contribuir de positivo, a semente que a gente puder semear do bem, aquilo que a gente poder olhar pra alguém e falar, bicho, vai, mete o pau, você consegue sair, tô contigo. A gente tem por obrigação, não só por ser cristão, mas por ser humano. assim, pessoa humana, exatamente, de semear. Não é por like, não é por view, não é por sucesso, Isso pessoas. é superficial. A nossa questão é pessoas. Uma Exatamente. pessoa é uma criança, é uma família, é um pai, é uma mãe. Amém. Exatamente. Glória a Deus. O resto Deus faz. Tá? Amém. Valeu. Um beijo, gente. E vamos pontuar uma coisa. O primeiro Café Bodas com convidado foi uma mulher e botou banca no amarado.